E agora nós vamos falar de óleo ozonizado. É um assunto bem amplo, é um assunto que traz bastantes discussões, né? Eu vejo na internet, mas existe um fundamento muito sólido de como fazer esse óleo, qual o tipo de óleo. Tem muitos estudos que falam sobre óleo, então não adianta achar muitas coisas. E estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para saber qual é esse fundamento no uso do óleo ozonizado. Bom, a doutora Silvia Menendez, eu digo que ela é a mãe do óleo ozonizado, porque vários estudos, ela é cubana, né? Vários estudos trazem a patente que ela desenvolveu lá em Cuba. E ela diz no óleo dela, que, né, para a patente dela, que sobre refrigeração, esse óleo ozonizado tem uma duração de 1 ano. Há controvérsias aqui, já existem estudos mais recentes que mostram que, independente da refrigeração ou não, o óleo ele continua tendo uma ação microbiana, e eu vou explicar isso bem mais para frente. Eu vou dividir essas aulas em algumas partes para não ficar tão cansativo. Mas o que vale aqui nesse slide que eu quero mostrar para vocês é que por que o óleo ele tem essa duração de 1 ano, a água de até 20 horas, se for refrigerada, e o gás somente 10 minutos. Por quê? No óleo, nós não temos ozônio. O óleo ele passa por um processo de ozonização. Então, talvez o nome poderia ser diferente do óleo ozonizado, né? Porque você fala ozonizado, a pessoa acha que tem ozônio lá dentro. Mas o que eu costumo dizer? Por que o gás ia durar só isso, a água só isso, e o alecrim dourado do óleo ozonizado ia durar tanto? Por quê? Né? Então, não. É a mesma coisa para o gás, para o óleo e para a água. Então, o que acontece? O óleo ele passa por um processo de ozonização para formar produtos, que a gente chama de subprodutos, que são os que são bons para uso na saúde e tudo mais. Então, esses óleos, eles têm uma característica para que eles possam ser ozonizáveis. Quanto mais ligações duplas ou triplas de carbono, melhor. Então, lembra que lá na primeira aula que eu falei sobre a química, a gente tem tudo é formado por moléculas, por átomos que se juntam, formam moléculas, e na grande maioria das moléculas existe o carbono, porque o carbono ele pode fazer 4 ligações, então a gente consegue fazer moléculas grandes quando tem o carbono. E no óleo é a mesma coisa. Se a gente pegar as moléculas dos óleos, existem muitos carbonos, são moléculas muito grandes, e quando a gente chama essas cadeias, que são essas ligações aqui, essas duas ligações aqui, tá vendo? Ela é dupla e aqui ela é tripla. Então, o ozônio, da mesma forma que o ozônio, lá na aula que eu falei, que ele reage com essas duplas ligações, ele vai quebrar essas ligações aqui, é a mesma coisa no óleo. Ele vem aqui, ele quebra uma dessas ligações e forma esses subprodutos. Então, minha gente, não adianta ficar ozonizando óleos que têm a cadeia saturada, que não tem essa dupla ligação. Então, até aqui, eu coloquei que a gordura, por exemplo, predomina muito mais ácidos saturados, que são esses que não possuem essa dupla ou tripla ligação. E os óleos aqui, ácidos graxos insaturados. Então, eles têm essa dupla e essa tripla ligação. Super entendido isso daqui, né? Então, os óleos vegetais, eles possuem bastante cadeias insaturadas, por isso que a gente escolhe esse tipo de óleo, tá? Então, tem 95% normalmente das moléculas, elas possuem os triglicerídeos, e é muito bom na hora que o ozônio vai entrar, vai reagir com esse óleo, sabendo que tem tudo isso de ligações duplas.
Quanto mais ligações ele quebrar, ele consegue reagir e formar mais subprodutos, que é o que, dependendo da aplicação, queremos. Porque existem alguns níveis de tipo de uso. Então, se você tiver, por exemplo, uma ferida tá muito purulenta, né, que eles falam, precisa de um tipo de subprodutos, de quantidade de subprodutos, porque senão pode arder a ferida. Tem toda uma atividade microbiana. Então, os óleos não são todos iguais de forma alguma. Então, eu peguei esse gráfico aqui de uma apresentação da Letícia, que ela mostra que alguns tipos de óleos vegetais. Então, se a gente pegar, por exemplo, o óleo de coco, ele tem muito mais gordura saturada, e pode ver aqui é o amarelo, e tem pouca poliinsaturada. Poli são várias, né? E se a gente pegar oliva, tem bastante mono, com quase a mesma quantidade de saturado. Então, o oliva, ele é muito bom. E aqui, o girassol, olha que interessante, ele tem mono e tem muito mais poli. Mono é uma, né? Poli são várias. Então, por isso que é usado oliva e girassol. E, além disso, também, o custo deles é um custo que dá para se trabalhar, né? Porque, por exemplo, eu sei que dá para usar o de uva, mas aí fica muito caro o custo da matéria-prima. Então, essa quantidade de cadeias saturadas ou insaturadas, ela está ligada ao estado físico do óleo. Olha que interessante. Quanto mais saturado for, como aqui o óleo de coco, ó, mais sólido esse óleo é. E quanto mais insaturado, mais líquido. Bem interessante isso, né? Bom, aqui é um outro gráfico que mostra tem a mesma informação do anterior, mas possui aqui um pouco mais de tipos tipos de óleos. Então, aqui tem sei lá, margarina, tem aqui o quanto que Então, aqui você pode pegar quais são eles e óleo de milho, por exemplo, ó. Mas lembrando que o ideal é que sejam óleos vegetais, tá? E não seja óleo mineral, não pode ser óleo mineral. Bom, então o que acontece? O ozônio, ele começa a reagir com essas duplas ligações, quebra essa molécula e forma outras moléculas que nós chamamos de ozonídeos, hidroperóxidos, aldeídos, peróxidos, diperóxidos, poliperóxidos. E aí a gente tem um mecanismo que chama Krieg, que é quando ele faz isso aqui, ó, gente. Ele quebra a ligação e enfia essa molécula do ozônio lá. No próximo slide é mais fácil de entender. Ó, então aqui eu tenho o óleo, o ozônio vem nesse óleo e ele forma tem aqui esses três átomos de oxigênio. Isso aqui é o que a gente chama de mecanismo de Krieg. E, ó, a partir disso, ele começa a formar, por exemplo, aqui aldeídos. Isso aqui é um ozonídeo, tá? Então, a primeira, que a gente fala de reação primária, é o tão famoso ozonídeo, ó, ou ozoneto também. Então, eu tenho aqui, ó, é a mesma coisa, uma molécula de óleo, onde eu coloco o ozônio e forma esse ozonídeo. Super interessante, né? Pelo menos eu acho. O que é importante dizer aqui? Que o óleo, ele vai... o estado inicial do óleo, depois que ele é ozonizado, ele é outra coisa. E uma das características é que ele vai perdendo a cor original dele. Então, aqui, ó, se a gente pegar, esse é o óleo original, e esse daqui é um óleo que foi ozonizado. Então, essa situação mostra a saturação do oxigênio nas ligações duplas dos ácidos graxos insaturados. Então, quando o óleo é altamente ozonizado, ele começa a ficar um pouco mais transparente, tá? A produção desse óleo, ela não pode ser caseira. Não pode, não deve, é perigoso. Existem algumas reações que podem acontecer.
que podem acontecer uma explosão se você estiver usando, por exemplo, o oxigênio, que como alimentação do gerador de ozônio, ele é um gás, ele é inflamável, então, dependendo de como for, pode acontecer um acidente. E, além disso, também, a gente vê na internet aí um monte de óleo, pessoal ozonizando em casa, isso usando o ar atmosférico, nem usa oxigênio. Então, o ar atmosférico tem nitrogênio. Tudo que está fora do ar vai entrar nesse óleo. Então, esse nitrogênio também estará compostos nitrogenados no óleo. Então, uma coisa que às vezes pode estar economizando na hora de produzir esse óleo e mais para frente pode até dar um problema na pessoa que vai usar. Então, o custo de um óleo é baixo. Se você comprar um negocinho assim, né, um pequenininho, vai custar o quê? 60, 70 reais. Então, e dura muito. Não vale a pena você fazer isso em casa, tá? Aqui é a produção do óleo lá da Silvia, do primeiro slide. Então, veja que aqui ó, na foto, isso aqui é o gerador de ozônio. Aqui em cima ó, é onde acontece a descarga elétrica e a produção do ozônio. E aqui é o tanque de ozônio. Então, é um tanquezinho pressurizado. Então, a pressão ajuda a colocar mais esse ozônio dentro desse óleo. É levemente aquecido para abrir um pouco mais essas cadeias duplas, para ajudar. E também o tempo cerca de 7 dias ozonizando. Isso é somente um gerador, olha o tamanho desse gerador. Provavelmente ele tem uma concentração super alta, é um gerador industrial, então não adianta você ozonizar isso em casa, gente. Tem que ser uma coisa assim, bem séria, bem tecnológica, e que você aquece um pouco, você põe um pouco de pressão, deixa ozonizando por muito tempo. Então, não faça isso em casa. Essa é a grande mensagem, porque, como diz aqui, pode haver a formação de compostos poliméricos voláteis. Então, ele volta para o gerador de ozônio e pode entrar em combustão. E aí, o que pode acontecer é isso daqui. Isso aqui eu consegui através da Letícia, essa foto aqui de uma pessoa que tentou fazer isso no consultório. Veja que aqui tem um cilindro de oxigênio, que perigo, e olha o que sobrou do gerador de ozônio. Então, infelizmente, isso pode acontecer. O barato pode sair caro. Então, não pode ter essa banalização de produção de óleo ozonizado. Bom, por enquanto, nessa primeira parte, a gente viu isso. Para as próximas aulas, eu vou falar sobre as análises que são feitas nesse óleo para saber, de acordo com o índice de peróxido, viscosidade, alguns estudos também quero mostrar para vocês, e também vou dar um overview do que acontece nesse óleo quando ele entra em contato com o nosso corpo, e esse vai ficar para as próximas aulas. Se você tiver alguma dúvida sobre óleo, coloque aqui embaixo que eu respondo para você.